Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos falar aqui sobre esses últimos acontecimentos que estão envolvendo a Nicarágua e também vamos comentar sobre a questão das eleições que vão ocorrer no Brasil, na medida em que muitas pessoas nos acompanham ali no Brasil também e estão preocupadas com essa questão política, com o problema do comunismo, com as fraudes eleitorais, estão preocupadas com o avanço dessa tirania do poder judiciário. Então são vários acontecimentos e vários problemas que se juntam em torno de um cenário bastante complicado. Então nós vamos fazer aqui uma explicação mostrando quais são as raízes desses problemas, procurando identificar para as pessoas quais são os verdadeiros vilões de todo esse contexto, dessa trama maligna que está armada contra Deus e contra a humanidade. Então, o importante nesse contexto aqui é nós não nos deixarmos enganar, achando que o vilão, ou seja, o inimigo, é somente aquele tal ramo ou aquele tal conceito ou tal ideologia, como o caso do comunismo. Então nós devemos entender bem que na época do Concílio do Vaticano II existiam tantos bispos preocupados com a questão do comunismo que eles não perceberam que o inimigo já estava ali dentro e que existiam outros erros muito mais sutis, mas também não menos perigosos que o comunismo, que passaram naquele concílio e o comunismo nem sequer foi discutido. Então, de fato, a doutrina do comunismo foi condenada por Pio XI, mas a Igreja assimilou não somente o comunismo, mas todos os erros mais nefastos através desse concílio que se propunha a reformar a Igreja com uma ideia que a Igreja Católica nunca teve. Qual que era? A ideia de nós aceitarmos todos os inimigos e deixarmos de condenar os erros e de excomungar as pessoas que estão trabalhando contra a Igreja, com o objetivo de fomentar essa fraternidade, essa união, essa paz entre os seres humanos. Então quer dizer que o princípio do Concílio Vaticano II foi esse. Vamos trabalhar pela união da humanidade e vamos deixar de lado as questões doutrinais ou as questões que nos desunem para nós promovermos esse espírito de concórdia e de fraternidade. Então foi com esse slogan de enganação que o falso Papa João XXIII convocou o Concílio do Vaticano II. E esse concílio, por sua vez, é a base, é a estrutura de toda essa sociedade perversa que está hoje instalada no mundo, porque todas essas reformas sociais e políticas também foram, pelo menos, facilitadas pela implantação desse concílio, que virou a página da Igreja Católica verdadeira, ou seja, daquela igreja que tinha o pensamento de Cristo, e instalou definitivamente, pela própria autorização da autoridade, mesmo que fosse uma falsa autoridade, uma autoridade ilegítima, mas era uma autoridade que se apresentava como verdadeira e que era aceita por todas as pessoas. Então essa falsa autoridade, quer dizer, esse lobo vestido de cordeiro, foi que instalou esse concílio, e esse concílio, por sua vez, instalou uma igreja que não tem o pensamento de Cristo. Então, se as pessoas não compreendem isso, não adianta as pessoas dizerem, olha, estão ali os bispos sendo expulsos da Nicarágua, estão as irmãzinhas sendo perseguidas por esse governo maldito, revolucionário, comunista. Tudo bem, mas vamos analisar mais profundamente. Quem sustentou esse governo comunista? Quem deu margem para que o povo aceitasse todas essas ideologias revolucionárias?
Foi quem? Foi a própria autoridade da igreja. E tudo isso começou lá no Concílio Vaticano II, como eu disse, através desse consentimento de autoridades que eram, por sua vez, ilegítimas, mas que estavam trabalhando de uma forma muito disfarçada para que se implantasse esse sistema perverso que está hoje aí tomando conta do mundo. Então é isso que é importante as pessoas perceberem. E nós defendemos nas nossas conferências que a igreja que se instalou depois do Vaticano II não é a verdadeira igreja católica. Isso é bem claro. Por que ela não é a verdadeira igreja católica? Porque ela não tem o pensamento de Cristo. É simples. A igreja católica ela tem o pensamento de Cristo. E ela age sempre em sintonia com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. E que Ele deixou bem estabelecido para os seus apóstolos. Todas as outras igrejas cismáticas e heréticas, elas falam de Cristo. Elas invocam Cristo. Elas promovem Cristo. Mas elas não têm o pensamento de Cristo. Então elas sempre trabalham contra. Mesmo que elas digam, não, nós centralizamos tudo em Cristo. Mentira. Você não tendo o pensamento de Cristo, você vai contra. Então é isso que diz aqui o livro da Conjuração Anticristã. Nós pegamos aqui bem no começo, no capítulo 2, diz ali, ó, à medida que a nova concepção da vida, trazida por nosso Senhor Jesus Cristo à Terra, entrou nas inteligências e penetrou nos corações, a sociedade se modificou. Então essa nova concepção da vida que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe é exatamente o pensamento dele. Ou seja, a maneira como ele vê todas as realidades, porque ele vem do céu. Então ele traz uma nova perspectiva e ele diz, olha, é assim. Porque Deus criou dessa forma. Porque nós temos que trabalhar para isso. Que nós devemos pensar nisso. É uma nova concepção de vida. Então quer dizer, tudo se volta no foco que é Deus e é o céu. E desde que isso entrou nas inteligências e penetrou nos corações, porque ele estava ali presente, não foi uma ilusão. Ele veio ali, falou, explicou, e essas pessoas se convenceram. E os apóstolos levaram esse pensamento de Cristo para todo lado. Porque cada um dos apóstolos tinha entendido muito bem o que nosso Senhor pensava e o que ele defendia. Então a sociedade foi se modificando, porque o cristianismo foi trazendo essa mudança. E um novo ponto de vista mudou os costumes. E sob a pressão das ideias e dos costumes, as instituições se transformaram. Então a escravidão desapareceu e ao invés de se ver os poderosos subjugarem seus irmãos, viu-se se dedicarem até o heroísmo para obter-lhes o pão da vida presente e também, sobretudo, para obter-lhes o pão da vida espiritual, para elevar as almas e santificá-las. Então quer dizer que o cristianismo, ele quando ele é bem organizado e bem estruturado pela verdadeira Igreja Católica, ele trabalha pelo pão da vida presente também. Mas isso não é teologia da libertação e nem marxismo. Não, ele trabalha sobretudo para o pão da vida espiritual. Então ele coloca prioridade, pão da vida espiritual, mas também garante toda a estrutura social para que todos possam viver bem a vida da terra. E isso que as pessoas ignoram. Então é a beleza do cristianismo. A guerra, a partir de então, não foi mais feita para se apoderar de territórios de outrem, mas para quebrar os obstáculos que se opunham à expansão do reino de Cristo e obter para os escravos do demônio a liberdade dos filhos de Deus. Então aqui é que o cristianismo fez guerra. O cristianismo faz guerra? Faz. Mas ele faz para quê? Para quebrar os obstáculos que se opõem ao reino de Cristo. Você está se opondo, você está fazendo oposição aberta, deliberada, então não vamos fazer guerra. Ou então você está impedindo as pessoas de se libertarem da escravidão do demônio, então vamos fazer guerra. Fora disso, não. Assim é o cristianismo. Então veja, facilitar, favorecer a liberdade dos homens e dos povos nos passos em direção ao bem, tornou-se a finalidade para a qual as instituições sociais se encaminharam, senão sua finalidade expressamente determinada.
e as almas aspiraram ao céu e trabalharam para merecê-lo. Percebe a beleza do texto? Então é por isso que a gente sempre se baseia aqui nos princípios. Esse livro aqui, da Conjuração Anticristã, é um livro que fala dos princípios. Por quê? Porque toda a literatura e todo o pensamento cristão do século XIX, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, é um pensamento católico verdadeiro, completo, que se baseia nos princípios. Depois da Primeira Guerra Mundial, então você já tem um defeito muito grande dessa literatura que não leva mais as pessoas a entender os princípios e a lógica do cristianismo. Então por isso que a gente incentiva livros como esse, que são livros que vão levar as pessoas ao princípio da religião. Aquilo que é a lógica essencial do cristianismo e também da sociedade cristã. Então diz ali, ó, tal foi a obra da Idade Média. Durante o seu curso, a Igreja realizou uma tríplice tarefa. Primeiro, lutou contra o mal que provinha das seitas pagãs e o destruiu. Segundo, transformou os bons elementos que se encontravam entre os antigos romanos e as diversas espécies de povos bárbaros, transformou tudo aquilo e promoveu aquilo para o bem. Terceiro, fez triunfar a ideia de que nosso Senhor Jesus Cristo tinha da verdadeira civilização cristã. Então quer dizer que aquele pensamento de Cristo sobre a sociedade cristã, a igreja fez triunfar em todos os ambientes. Percebe? Então esse foi o movimento que a igreja realizou na Idade Média. Agora, o que eles fazem hoje em dia com a nova igreja do Vaticano II? Eles promovem as seitas pagãs que foram destruídas pela Igreja Católica e todas as outras falsas religiões. Ao invés de transformar os bons elementos que vieram da antiguidade do paganismo, eles resgatam os péssimos elementos que tinham desaparecido e fazem sobressair novamente tudo que era péssimo do paganismo, das civilizações depravadas e de todos aqueles costumes daqueles povos primitivos que não acreditavam e não conheciam a Deus. E por fim, ao invés de ter o pensamento de Cristo e de aplicar esse pensamento na transformação da sociedade em vista de uma cristandade, como fez a Idade Média, eles fazem questão de questionar todas as bases, todos os fundamentos da verdadeira sociedade cristã para fazer com que as pessoas façam qualquer coisa menos aquilo que a igreja fez no passado. Então quer dizer que aqui nós percebemos que a igreja na Idade Média realizou essa tríplice tarefa e nós podemos perceber também, pela lógica desses princípios, que a Revolução realizou essa tríplice tarefa ao contrário. E ela foi ajudada, finalmente, pela falsa igreja instituída pelo Vaticano II. E para aí chegar, a igreja tinha se empregado primeiramente em reformar o coração do homem. Percebe a beleza daqui do texto? Quer dizer que você não consegue fazer toda essa obra se primeiro você não reforma o coração de cada pessoa. E cada pessoa reformada, convertida, ela vai trabalhar para o bem. Né? Então você primeiro reforma o coração do homem. Daí vem a reforma da família. A família, por sua vez, reforma o Estado. O Estado e a sociedade, reformados pelo Evangelho, vão fazer aquilo que Deus quer. E esse é o movimento inverso daquele que nós vemos hoje. Ou seja, primeiro você corrompe o Estado. O Estado corrompido leva a uma sociedade corrompida. A sociedade corrompida destrói a família. A família destruída corrompe o coração de cada pessoa. Então é tudo um movimento. Não adianta a gente inventar moda. Não adianta a gente querer localizar o inimigo está aqui, o inimigo está ali. Não. O inimigo está em todo o movimento contrário aos princípios do cristianismo. É tão simples.
Nós saímos de uma sociedade cristã verdadeira, organizada pela única igreja verdadeira, e nós estamos em direção à tirania dessas elites judeu-luciferianas. Ou seja, são elites controladas pelos princípios do judaísmo, do falso judaísmo, portanto, que aquele verdadeiro judaísmo se transformou em cristianismo, enquanto que o falso judaísmo, que estava ali resistindo a Deus, se transformou numa falsa religião luciferiana. E é essa religião luciferiana, comandada diretamente por Satanás, que comanda todo esse processo revolucionário até hoje. E ela tem, por sua vez, como um dos seus braços, ou um dos chifres, como diz o Apocalipse, né? um dos seus poderes é o comunismo. Mas não é só o comunismo. Então as pessoas precisam entender isso. Então nós estamos falando hoje especificamente do medo que as pessoas têm do comunismo, mas nós estamos mostrando para essas pessoas que o comunismo ele não é possível ser implantado se antes você não tem o protestantismo. É o protestantismo que quebra a força do papado. E uma vez que você quebra a força do papado, aí você vai fazer com que aquela sociedade esteja aberta ao erro. E é só uma questão de tempo para você implantar toda forma de regime perverso, tirânico e revolucionário, como é o caso do nazismo e do comunismo. Então veja que o governo da Nicarágua, que está hoje expulsando padres e religiosos e tal, ele é formado por guerrilheiros comunistas que assumiram o poder através de uma revolução marxista no fim da década de 70. E um dos fatores fundamentais para essa vitória desses comunistas foi o trabalho dos padres nas paróquias. Então quer dizer que os piores inimigos da igreja queriam implantar de qualquer forma o comunismo na América Latina. Porque a América Latina recebeu na sua evangelização, principalmente dos portugueses, mas também dos espanhóis, ela recebeu o cristianismo. E o objetivo final desse processo luciferiano, como nós dissemos, é implantar um mundo sem Deus e sem Cristo. Então, para destruir o poder de Deus e de Cristo, como diz o Salmo 2, então eles tinham que usar essa ferramenta do comunismo. Ora, a ferramenta do comunismo não pode ser implantada se você não chega em cada setor da sociedade, principalmente nos lugares mais pobres e mais afastados. Como chegar nos lugares mais pobres e mais afastados? Através do padre da paróquia. Então vamos levar os padres para a ideologia do comunismo. Como que esses padres e essas paróquias se tornam comunistas e a autoridade da igreja não diz nada? Ora, porque a partir da década de 70, quem está vencendo? Quem está no poder lá no Vaticano? A falsa igreja, né? Implantada pelo Vaticano II. Então essa falsa igreja do Vaticano II é a causa de todos esses males. E as pessoas precisam perceber isso. Por quê? Porque a base dessa falsa igreja é o protestantismo. A linha de conduta dessa falsa igreja está baseada nos princípios do judaísmo falso. E todo o combustível dessa falsa igreja, combustível que eu falo no sentido mesmo econômico, está justamente nessa nova ordem mundial que não passa de uma estrutura judeu-maçônica muito bem implantada a partir do século XIII e século XIV. Então quer dizer que é todo um movimento anticristão que se organiza de uma forma muito bem conjugada, e se as pessoas não perceberem isso de uma forma mais profunda, é inútil lutar contra o comunismo ou é inútil evitar que Lula seja o presidente do Brasil, por exemplo. Porque não é contra uma pessoa ou contra um partido que nós devemos fazer guerra, mas nós devemos fazer guerra contra toda a descendência da serpente, como está no livro do Gênesis. E a descendência da serpente são todos aqueles que se organizam para fazer guerra à Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A única verdadeira que tem, como eu disse, o pensamento de Cristo.
Então isso deve ser sempre um refrão para todos os nossos pensamentos. Se você não tem o pensamento de Cristo, você pode falar de Cristo, você pode pregar Jesus Cristo, mas você vai estar contra Cristo. E a única igreja que tem o pensamento de Cristo é a Igreja Católica. Por quê? Porque ela tem papas verdadeiros que são assistidos pelo Espírito Santo para dar ali a mesma tecla, a mesma nota sempre, sempre. É assim que Cristo ensinou, é assim que os apóstolos ensinaram. Me desculpe, eu condeno, me desculpe, eu excomungo, me desculpe, a igreja só pensa assim e nunca muda, e é assim que ela tem que fazer até o fim do mundo. Essa é a Igreja Católica. Outra coisa, não aceite, porque é falso. Então veja aqui que interessante. Depois que esse pessoal venceu lá na Nicarágua, esses mesmos guerrilheiros comunistas vinham para o Brasil. Né? E eles exportavam suas ideias em todos os lugares da América Latina, mas principalmente o Brasil. Hein? O Brasil, podemos dizer assim, ele é o filé mignon de toda essa gente. É ali que eles querem trabalhar. É ali que eles querem ganhar mais pessoas, mais dinheiro e mais espaço. E eles foram muito bem recebidos por padres e bispos, que agiam normalmente, eram promovidos pela falsa hierarquia que já estava lá no Vaticano. Dentre eles, Dom Paulo Evaristo Armas, que foi arcebispo de São Paulo. Ele fez um congresso no Teatro da PUC de São Paulo, ali, e chamou toda essa turma de guerrilheiro ali com ele, né, para poder promover esse novo sistema. E entre eles estava o atual presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que o pessoal está lá dizendo, ele está expulsando os bispos, ele é contra o catolicismo. Não, não, não. Ele não é contra o catolicismo. Ele é amigo de todos esses falsos católicos aí que atuaram desde a década de 70. Mas é claro, ele faz essa pressão, faz essa cena, esse teatro, para as pessoas perceberem o quê? Que o comunismo ele tem que chegar no fim. Ele não pode parar no meio do caminho. Então ele usa de padres, usa de bispos, que são falsas autoridades, na verdade, porque essas pessoas aí não têm nenhum interesse de ser católicos. Eles não têm nenhum interesse de ter a fé católica. E depois que usou dessa gente, aí expulsa o que restou. Porque aquilo que restou só está a serviço do devocionalismo. E o devocionalismo também não é interessante para esse tipo de sistema. E é isso que está restando hoje em dia. A última fase dessa igreja revolucionária é devocionalismo. É renovação carismática, é coisinha ali, coisinha aqui. Então não tem mais a fé estruturada. Simplesmente devoções. Essas devoções, elas atrapalham. Por quê? Porque a pessoa de devoção em devoção, ela pode acabar descobrindo a fé. Ela pode acabar descobrindo a verdadeira missa. Ela pode acabar descobrindo a verdadeira doutrina. Então é melhor você expulsar antes que essa devoção vire catolicismo verdadeiro. Entendeu? Mas esse pessoal, Daniel Ortega e companhia, eles foram promovidos por essa mesma autoridade que está hoje no poder. São os amigos de Francisco, são os amigos de Paulo VI, são os amigos de João Paulo II. São eles todos ali envolvidos nesse processo. Agora, tem gente que diz assim, mas João Paulo II sofreu tanto com a teologia da libertação, ele condenou, ele quis expulsar, mas não conseguia, esse pessoal, eles são muito difíceis. Ué, como assim? Você é um papa, você não consegue expulsar um bispo? Como que eles conseguiram expulsar o nosso bispo lá do Paraguai, só porque ele tinha 200 seminaristas querendo celebrar a missa tradicional? Então quer dizer que eles conseguem sim. Eles conseguem expulsar os bispos, ou pelo menos não promover aqueles que eles não gostam. Então isso é mentira. Eles sempre promoveram e sempre facilitaram e acharam bom as notícias. Falaram, é verdade então que está prevalecendo a teologia da libertação, está destruindo tudo, está acabando com as paróquias, está acabando com a fé do povo. Nós estamos felizes. Mas isso ali nos bastidores. Na aparência eles têm que manter o poder. Então para manter o poder é claro, não estou gostando, estou achando isso ruim, esse pessoal eles são desobedientes. Mas se são desobedientes, por que você não excomunga? Por que você não tira a autoridade dele? Um bispo é coisa mais fácil. Você escreve uma carta e assina, tira a autoridade daquele bispo e põe outro. Mas não fizeram. Eles, pelo contrário, promoveram mais e mais esses tais que se tornaram depois
cardeais, se tornaram pessoas extremamente influentes e todos eles fazem parte dessa mesma rede. Agora, alguém hoje vai ousar dizer que Francisco não é amigo de Lula, que Francisco não é amigo de Frei Beto, que Francisco não é amigo de Frei Boff, ou que Francisco não é admirador de todos esses guerrilheiros comunistas que entraram em todos esses lugares, esses ambientes que antes eram católicos, para promover as piores ideologias? Então pensa bem, isso tudo aqui é fácil da gente provar. Então você veja aí a foto do Daniel Ortega rodeado pelos prelados brasileiros, como por exemplo Frei Beto e aquele tal de Dom Pedro Casaldalho. Para quem não conhece, Dom Pedro Casaldalho nasceu na Espanha em 1928, foi ordenado padre em 1952 e em 1968 ele chegou no Brasil como missionário claretiano. Está vendo? Então veja bem a data, olha, 1968. Quer dizer que já era um elemento infiltrado, uma pessoa que já tinha más intenções, mas ele chegou ao Brasil para atuar como missionário em 1968, ou seja, 10 anos depois que já está implantada a falsa igreja. E esse homem, em 1970, foi nomeado administrador apostólico de São Félix do Araguaia e no ano seguinte elevado a bispo da mesma prelazia. Então, como que uma pessoa dessa, com péssimas ideias, é elevada a bispo? Justamente numa situação de missão. Quando a terra é de missão, você tem que dar para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, missionários muito mais devotos e bem instruídos do que em outros lugares que as pessoas já têm a fé. E justamente eles fizeram o contrário. Nos lugares de missão, como por exemplo na Amazônia, eles colocavam bispos que eram as pessoas do pior nível. Então foi ali que esse homem atuou. Ele se tornou um ídolo na Amazônia. Dom Pedro Casaldalho. E quando ele foi nomeado bispo, justamente ali na época de Paulo VI, ou seja, foi promovido por o falso Papa Paulo VI, então ele escreveu uma carta pastoral intitulada Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. Então é uma carta de 10 de outubro de 1971, na qual ele manifesta o seu repúdio ao latifúndio capitalista, como pré-estrutura social radicalmente injusta. Mas escuta, como pode a pessoa que é bispo não saber que uma grande fazenda pode ser uma célula de implantação do cristianismo e da promoção dos valores cristãos? Pois foi justamente assim que a Idade Média trabalhou, com latifúndios. Então por que ele não pegou os princípios da Idade Média de grandes propriedades rurais que atendiam todas as pessoas pobres na medida em que todos trabalhavam em plena sintonia? Ao invés de ele pegar esse princípio, ele vai então beber das fontes da doutrina do comunismo para condenar o latifúndio, ou seja, as grandes propriedades, e com isso promover a luta de classes. Então diz ali nessa matéria que pouco depois da 15ª Assembleia Geral da CNBB, em fevereiro de 1977, Dom Geraldo Sigol, que era arcebispo de Diamantina, acusou Dom Pedro Casaldalho de favorecimento do comunismo. Então ele foi respaldado nessa declaração somente por um bispo, que era Dom José Pedro Costa, arcebispo, coadjutor e administrador apostólico de Uberaba. Então veja que interessante. Esse bispo, Dom Sigol, que era, na época, arcebispo de Diamantina, foi um daqueles que fez aquele Tietus Sacerdotalis do Concílio Vaticano II para defender a verdadeira doutrina e lutar contra o comunismo na ocasião daquele concílio. Mas o Dom Sigol, sempre admitindo que a autoridade da igreja sempre será legítima, mesmo que eles façam as piores atrocidades e preguem as piores heresias, ou seja, são pessoas que não acreditam no dogma da infalibilidade papal, essa que é a verdade,
Então essa pessoa respalda a autoridade da igreja e fica sempre nessa historinha, a historinha dele, né? Ah, porque esse Dom Pedro Casaldália é um promotor do comunismo. E quis fazer ali uma oposição a ele. Juntou-se a ele apenas um bispo, para ver como é que os bispos naquela ocasião, estamos falando da década de 70, já estavam todos comprometidos com o mal no Brasil. Veja aí. Ou pelo menos quase todos. E ainda estenderam essa imputação a Dom Tomás Balduino, que era outro também do pior nível. Esse morreu em 2014 e era bispo de Goiás Velho. Fez uma destruição total naquela época. Então eu uma vez estive em Goiás Velho e fui celebrar uma missa no mosteiro beneditino. E aquele mosteiro beneditino ali, depois que eu fui ver, eles faziam ecumenismo até com a macumbaria. Faziam ecumenismo até com a macumbaria. Então você veja o nível de destruição que essas pessoas fizeram naquela igreja. Então toda aquela região daquela diocese de Goiás Velho era contaminada por essa péssima doutrina desse Dom Tomás Balduino. E de fato, eu pedi para celebrar a missa naquela capela, mas não tinha como. Por quê? Porque era tudo tão indigno, era tudo tão feio, tão sujo. O cálice era uma cumbuquinha assim de madeira. Você olhava aqui e você falava, não é possível. A pessoa celebra com isso? Os paramentos eram horríveis. Era somente uma casaca branca com uma estola enorme, toda colorida de diversas cores, que você não sabia dizer, mas isso aqui, afinal de contas, é uma estola roxa, uma estola verde, uma estola branca. Ela não tinha significação de nada. Era só com isso que você deveria celebrar a missa, com aquele cálice, uma cumbuquinha de madeira, e com o missal, se encontrasse, era só aquela revistinha com as páginas lá que eles vendem aí para as pessoas acompanharem a missa. Quer dizer, uma coisa completamente indigna. Então é assim, destruindo a igreja, começando pela liturgia e por todos os ambientes, é que eles foram implantando esse sistema péssimo. E começando justamente no norte do Brasil, onde as pessoas tinham sede da fé. Você vê que maldade. Agora, as autoridades que estavam lá no Vaticano, viam aquilo e fechavam os olhos. E o Dom Geraldo II, que se considerava conservador, respaldava Paulo VI. Então você veja que eles beberam da própria fonte do mal que eles queriam destruir. Uma vez que eles eram ingênuos e não percebiam a profundidade do problema. E é o que acontece no Brasil até hoje. As pessoas falam assim, não, aqui tem um abuso litúrgico, vamos combater. Não, aqui tem o comunismo bem declarado, vamos combater. Agora, tudo aquilo que tem uma lógica menor, mais sutil, não tem problema, porque não é tão grave. Não é tão grave e não combate. Então, com esse tipo de pensamento, nós nunca chegamos a resultado nenhum. O cristianismo não trabalha assim. A Igreja Católica, em todos os tempos, ela condena os piores erros e condena os erros mais sutis. Igual, a condenação é a mesma. Só tem uma diferença. Os erros mais sutis ela condena com mais veemência, porque eles são menos visíveis. Entendeu? Então é aqui que as pessoas não prestam atenção. Então é por isso que nós estamos sempre falando contra o protestantismo, contra também o galicanismo, que é uma vertente do protestantismo que considera que o Papa não é tão importante assim, é somente um administrador do Vaticano, então a gente pode também aceitar um Papa herético, por que não? É simplesmente um problema dele, a gente reza para ele se converter, mas ele é o chefe da igreja igual, a igreja está ali onde ele está mandando. E isso que leva as pessoas também a fomentar todos esses piores problemas, por quê? Porque eles admitem a possibilidade de a Igreja Católica, que é a mesma fundada por Cristo e estabelecida sob Pedro, ela ser, hoje em dia, promotora e incentivadora de grupos guerrilheiros comunistas. Como é o caso que aconteceu na Nicarágua, porque tudo ali foi implantado pela Igreja Católica, em Cuba, da mesma forma, no Brasil, da mesma forma, e em todos esses lugares, da mesma forma. Então, das duas, ou você admite que não é a Igreja Católica que está trabalhando ali, mas é uma falsa autoridade que usa a estrutura da Igreja
Católica, ou você vai sempre estar legitimando esses falsos papas e essas falsas autoridades, e eles mesmos depois vão vir te matar. Porque, é claro, uma falsa autoridade vai reinar enquanto ela puder, e na hora que ela vê que ela está ameaçada, ela vai matando, destruindo tudo que ela vê pela frente. E você sabe que existem duas maneiras de você matar uma pessoa. Ou você mata fisicamente, com armas, ou você mata moralmente, tirando todo o poder, toda a possibilidade, toda a perspectiva que aquela pessoa tem de fazer qualquer coisa de bom. E eles fazem as coisas dessas duas maneiras. Então veja bem, é interessante essa explicação porque na época, estou falando da década de 70, hein, a Santa Sé designou um visitador apostólico. Então enviou lá o arcebispo de Teresina para investigar. Nossa, parece que tem bispos comunistas. É uma coisa tão escancarada, eles estão ali defendendo abertamente, estão participando dos comícios dos comunistas, e a Santa Sé vai nomear um investigador para ver se eles são comunistas mesmo. Será que são comunistas mesmo? Nossa, eu não acredito, não é possível que esse homem, que eu tenho tanta confiança, né, será que ele é comunista? Então foram ali investigar, estudaram a vida desses dois prelados, aquilo que eles estavam dizendo, que eles estavam pregando, mas o assunto, pouco depois, morreu. Ninguém nunca soube do conteúdo do relatório que foi levado à Santa Sé e nunca se tomou nenhuma providência. Você veja que o Dom Pedro Casaldalho foi morrer agora em 2020, todo coberto de aplausos e de reconhecimentos. Ninguém nunca tirou dele nenhuma licença para ele celebrar missas, para ele exercer o seu ministério, para ele fazer tudo o que ele quisesse. Então é aqui que você deve reconhecer que nesse processo de implantação da falsa igreja, nós não colocamos um só rosto na falsa igreja, não. A falsa igreja ela tem três rostos. Tem três rostos, ela tem três maneiras de atuar. A primeira é aquela de alto escalão, que deve manter as aparências. Então eu me refiro ao Papa, aos cardeais, aos bispos que estão em Roma, aqueles que vão sempre vestir uma batina bem arrumada, aqueles que vão celebrar uma missa bem celebrada, né, como se costuma dizer, aqueles que vão ali ter uns paramentos em dia, tudo direitinho, e que vão fazer os discursos bem dosados para que as pessoas percebam que eles são legítimos. Então, o objetivo dessa primeira camada dessa falsa igreja é manter as aparências para manter o poder. E assim, o povo, quando vê os escândalos, quando vê coisas absurdas, ele diz assim, não, mas o Vaticano não está sabendo disso, não é possível, o Papa tem que saber disso, o Papa tem que tomar providência. A gente confia sempre que esses papas vão fazer alguma coisa. Chega um momento que a gente vê tudo tão escancarado e a gente então chega às conclusões que essas autoridades são coniventes com essas piores coisas. Então essas autoridades coniventes são falsas autoridades, são falsos papas, portanto são ilegítimos, não são católicos. Depois, numa segunda camada, você tem aquela igreja que vai chegar nas pessoas que têm ainda a prática religiosa. Ou seja, aquela igreja das paróquias, das dioceses e tal, que vai levar a ideia revolucionária e a liturgia revolucionária mais adiante. Então quer dizer que já não é mais aquele estilo das aparências que está em Roma, mas é uma coisa um pouquinho mais adiantada, entretanto mantendo o básico e mantendo aquelas coisas ali numa certa decência para as pessoas pensarem, bom, mas isso aqui continua sendo a Igreja Católica. E tem uma certa decência, tem uma certa lógica, então não é possível que isso daqui deixou de ser a igreja verdadeira. Só que depois, numa camada mais profunda, tem aquela base, né, de frente revolucionária. E essa frente revolucionária vai mais adiante, levando aquele compromisso com as mais poderosas forças revolucionárias da nova ordem mundial. Então é por isso que nós devemos ter muita atenção para nós não imaginarmos que Paulo VI ou João Paulo II
não foram coniventes com a implantação do comunismo na América Latina através das paróquias, das comunidades eclesiais de base e da ação desses padres da teologia da libertação, inclusive muitas vezes treinados em Cuba como guerrilheiros para atuar junto com movimentos do MST, movimentos do PT, etc. Então você veja, por exemplo, Dom Cláudio Umes, amigo do Lula, morto recentemente, que atuava abertamente em todos esses ambientes da teologia da libertação e que foi promovido não somente a cardeal, mas ao responsável geral de todo o clero em Roma, junto de Francisco. Então quer dizer que essas pessoas que são do pior nível e que atuam na consciência revolucionária mais profunda e mais baixa possível são promovidos por essas autoridades que não têm compromisso com a fé católica verdadeira. Então é por isso que nós dizemos hoje que o destino do Brasil é muito perigoso, é muito grave. Por quê? Porque de fato o Brasil já tem um histórico muito ruim, desde aquilo que eles chamam de independência. Então essa data que eles comemoram lá, 7 de setembro, dizendo que é a independência, isso na verdade é uma farsa. Por quê? Porque na verdade eles queriam separar o Brasil de Portugal. Separar o Brasil de Portugal foi separar o Brasil das suas raízes. Apesar de que Portugal naquela época já estava se corrompendo, porque tudo a partir daquela Revolução Francesa e através das guerras napoleônicas que foram instaladas alguns anos depois, justamente para consolidar todas as ideias revolucionárias na Europa, então quer dizer que tudo aquilo destruía a sociedade cristã que estava muito bem alicerçada. Entretanto, Portugal podia ajudar o Brasil e o Brasil podia ajudar Portugal. E quando o Brasil se desligou definitivamente de Portugal através dessa falsa independência, porque na verdade se desligou da coroa portuguesa para se ligar à coroa da Inglaterra, que estava comprometida desde o século XVII com o pior nível de cisma e de heresia que é o anglicanismo. E o anglicanismo, por sua vez, foi a base da sociedade anglo-saxônica comprometida com a maçonaria, que era, por sua vez, o núcleo da estrutura dessa nova ordem mundial. Começou na Inglaterra e depois se transferiu para os Estados Unidos. Então o Brasil se tornou escravo desse núcleo, dessa nova ordem, a partir dessa independência falsa que foi assinada ali pela maçonaria em 7 de setembro, como se conta na historinha, né, dizendo que aquilo ali foi uma conquista, o Brasil independente. Brasil independente, coisa nenhuma. E outra coisa que conta negativamente para o Brasil é que não houve no Brasil uma monarquia nos moldes de um catolicismo verdadeiro como aconteceu na Europa. Então essa monarquia que Dom Pedro I representou não teve de forma alguma nenhum compromisso com o verdadeiro catolicismo. E mesmo Dom Pedro II, que veio depois, ele perseguiu o verdadeiro catolicismo e perseguiu todos aqueles que estavam realmente defendendo o papado. Então quer dizer que o Brasil tem um grande trauma histórico e é por isso que nós temos que recuperar o Brasil onde o Brasil já foi roubado e já foi destruído. E não é agora, com Lula ou com o comunismo, mas desde os princípios da sua colonização. Porque se de fato o Brasil teve a graça de receber missionários jesuítas, e se o Brasil também teve a graça de receber num primeiro momento uma evangelização verdadeiramente católica, porque Portugal ainda era um reino católico, depois dessa independência, entre aspas, o Brasil se tornou um país maçônico, um país protestante, um país comprometido com o espiritismo e com todo tipo de erro e todo tipo de falsidade, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista religioso. No entanto, eu não digo isso para tirar a esperança dos brasileiros, como eu mesmo sou brasileiro. Eu digo isso para que as pessoas se conscientizem
que não é somente uma questão de fazer uma marcha ou de rezar um rosário pelo Brasil para que o comunismo não tome conta. Mas nós devemos ir além. Se nós queremos verdadeiramente recuperar o Brasil e recuperar o mundo, nós devemos ir nas raízes, nos princípios. E não só fazer uma marcha ou rezar um rosário para que o Brasil seja livre dessas estruturas malditas que são promovidas hoje, mas que o Brasil seja também religado às raízes do seu catolicismo verdadeiro. Portanto, eu defendo a religação do Brasil a Portugal. Uma vez que nós defendemos a restauração da Igreja Católica, então nós devemos entender, pela lógica, mesmo que isso hoje pareça impossível, mas para Deus nada é impossível. Uma vez que todas essas estruturas forem quebradas, então nós vamos ver a Igreja Católica ser restaurada. Por quê? Porque nós vamos ter um Papa legítimo. Um Papa verdadeiro segue os princípios, segue a doutrina. E esse Papa verdadeiro que nós vamos ter, ele vai também promover uma política verdadeira, ou seja, a restauração de todas as coroas católicas que foram ungidas e abençoadas por Deus, para promover a sociedade cristã. E é nesse contexto que o Papa verdadeiro, restaurando a cristandade, vai abençoar e restaurar a coroa de Portugal. E é nesse momento que o Brasil tem que se religar a Portugal, e na coroa lusitana o Brasil encontrará novamente a sua identidade católica, o seu compromisso com a fé e a bênção de Deus para toda a nossa nação e para todo o reino lusitano, como Deus já abençoou outrora, desde a sua fundação. Então é isso que nós desejamos, é isso que nós quisemos explicar. Não sejamos ingênuos, mas sejamos verdadeiros cristãos, comprometidos com o pensamento de Cristo e amando a verdadeira Igreja Católica, que tem sempre o mesmo pensamento de Cristo. E que Ele seja bendito para sempre. Amém.